Vamos lá, galera. O que eu faço para poder ouvir a voz de Deus? Primeira coisa que eu quero te dizer, eu não sou perfeito, eu não sou pastor, eu não sou, eu não tenho uma igreja, eu sou imperfeito, eu sou uma pessoa comum como qualquer outra que está buscando, sabe, tá cada vez mais perto de Deus, porque a minha vida tá sendo muito mais feliz, com significado, com propósito. Eu tenho sido uma pessoa cada vez melhor do que eu era, por estar cada vez mais próximo de Deus e poder ouvir o que Ele fala para mim. Então, Thiago, como você ouve a voz de Deus? É possível ouvir a voz de Deus? Eu aprendi, né, que existem várias formas de você ouvir a voz de Deus. Quais são as formas que Deus fala comigo? Deus fala comigo através das circunstâncias. Então, tem coisas que acontecem que ficam nítido que é Deus falando para mim. Mas por que isso? Primeiro eu preciso perguntar para Ele. Então eu chego para Ele e falo: Deus, o que você quer? O que você quer que eu faça? Esse projeto é da tua vontade? Esse projeto é isso, é aquilo? Então eu apresento a coisa para Deus, porque Deus não vai te responder. Ele pode até te responder, mas na maioria das vezes Ele não vai te responder de algo que você não perguntou. Ele não vai te responder se você não está com o olhar aberto, se você não está procurando, porque Deus ele não fala, Deus sussurra, é muito sutil. E é por isso que você tem que calar todas as vozes para você conseguir ouvir. Mas vamos lá. Não, a primeira coisa que eu quero te dizer é, eu não ouço de forma audível. Eu sei que existem pessoas que ouvem, tá? Tipo uma voz assim, tá, falando. Eu, pelo menos até agora, acredito que esse dia vai chegar, mas até agora eu não ouço de forma audível, assim, tipo ele falando, Tiago, não tem isso, entendeu? Então são basicamente de 4 formas. A primeira forma é através das circunstâncias, né? Então coisas acontecem que fica nítido. Por exemplo, eu peço para Deus uma coisa. Deus, eu quero saber se essa parceria vem da sua vontade ou não. E aí do nada o cara da parceria me liga e fala: Thiago, isso não quero mais. Ou do nada eu descubro uma coisa sobre a pessoa e aí a parceria cai, entendeu? Então quando você pergunta, ele te responde através de circunstâncias. Ele te responde através de pessoas, então pessoas chegam para você e falam: ó, fulano, eu quero te falar tal coisa. Às vezes a pessoa não fala: ó, Deus manda te dizer isso. Muitas vezes acontece isso, tá? A pessoa chega: Deus manda te dizer. Né? E sim, eu acredito nisso. É claro que sim, existem pessoas que falam de si mesmas e não da parte de Deus. E é por isso que você tem que estar com o coração muito aberto, sabe, próximo dele, para identificar se essa pessoa é ou não é. O que foi? Nada? Ah, tá. Tá. Então, assim, você tem que estar muito íntimo para poder saber se aquilo vem ou não da parte de Deus, entendeu? Então você pergunta, fala: Deus, isso aqui vem da tua... isso foi uma confirmação tua? É você que falou comigo? Porque se essa pessoa que falou alguma coisa não for da parte de Deus, pede uma dupla confirmação. Fala: então me confirma de outra forma, se você ficar com dúvida, né? Aí tem a terceira forma, que através de circunstâncias, de pessoas... Teve uma pessoa que me falou que Deus ia falar comigo também através de sonhos. Eu sei que na Bíblia também Deus fala com pessoas através de sonhos. Com a Nath Deus fala através de sonhos, mas comigo ele nunca falou. Eu nunca sonhei uma coisa assim, tipo, nossa, foi essa coisa. Em sonho nunca aconteceu comigo. Eu sei que existem pessoas que Deus fala com elas através de sonhos, mas comigo não. E a última forma que Deus fala comigo é através da Bíblia. E na verdade não é nem a última, essa é a primeira forma. É que ele mais fala comigo é através da Bíblia. Aquele mais fala comigo é através da Bíblia. Ah, tem outra forma também. Através de leituras. Não só através da Bíblia, mas através de leituras, através de livros, através de, sabe? Buscando conhecimento, Deus ele vai me trazendo respostas. Mas a forma que ele mais tem falado comigo é através da Bíblia. E como é que eu faço? Eu oro, eu falo com Deus, eu falo: Deus, eu quero uma resposta sobre tal coisa, né? Imagina que eu quero mudar de casa. Isso já aconteceu. Eu cheguei para Deus e falei assim: Deus, eu quero mudar de casa. A Nath não queria, mas já estava muito nítido para mim que a gente deveria mudar daquela casa. E aí eu falei: amor, a gente precisa mudar dessa casa lá. Ai, amor, eu não queria porque tem isso, tem aquilo, não sei o que, papapá, papapá. Eu falei: amor, mas a gente tem que mudar dessa casa. Eu tô sentindo que a gente tem que mudar dessa casa e ir para outra casa. E aí eu falei com a Nath, e ela meio relutante falou assim: então vamos buscar o que Deus quer. Aí a gente foi e abriu a Bíblia e começou a ler. E aí veio um texto muito poderoso de Deus respondendo assim claramente que era pra gente sair dessa casa. Sai, não sei o que, tá.
Eu falei, meu Deus do céu. E o mais louco é que eu e ela olhou um pro outro assim, ficou nítido que era realmente Deus falando. Por quê? Porque daí, independente da forma que Deus usar para falar com você, seja através de pessoas, de circunstâncias, de sonhos, através da Bíblia, quando é Deus que fala com você, você sente algo que só Ele consegue trazer, que é a paz que excede todo entendimento. A Bíblia diz que quando as coisas são da parte de Deus, elas são carregadas de paz. Então, se você lê aquela coisa e sentir uma grande paz, sim, essa coisa é da vontade de Deus. E se você ficar com dúvida, você pode pedir uma dupla confirmação, uma tripla confirmação. Você pede para Deus confirmar mais vezes e Ele vai confirmar. A grande questão é que você não pode ser um incrédulo também que pede 75 confirmações e nunca quer acreditar no que Ele quer, porque às vezes Deus está pedindo para a gente fazer uma coisa, você já ouviu aquela coisa e aí é você que está relutante em fazer, entendeu? E já aconteceu isso, várias vezes na Bíblia você está lendo ali, e aí Deus pede pro cara fazer uma coisa e o cara vai fazendo o que ele quer, e vai deixando, sabe, como se não tivesse ouvindo aquela voz. Ah, acho que Deus não quer isso. Não, para, entendeu? Então, a gente também tem que ter o coração aberto para reconhecer essa voz, e não só reconhecer, mas aceitar quando muitas vezes essa vontade é contrária à que a gente está querendo. Porque tem vezes que você quer muito uma coisa e Deus fala o contrário, fala, velho, não é pra você comprar isso, não é pra você ir pra esse lugar, não é pra você estar com essas pessoas, não, entendeu? E uma coisa muito importante também que eu comecei a fazer, eu comecei a perguntar o que Deus queria pra mim, quais eram os planos dele pra mim, Deus, o que você quer, velho? Fala, o que você quer, sabe? É uma conversa que pode ser muito mais longa, que tem muito mais coisas pra gente poder falar, porque não é superficial, sabe? Não é superficial, mas uma coisa eu sei. Deus ele quer falar com todo mundo, ele quer se comunicar com todo mundo. A Bíblia diz que, tem um texto que acho que está em Apocalipse 3:20, Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, ele quer entrar, ele quer estar com a gente, ele está ali batendo, ele está ali o tempo inteiro, disposto a fazer parte da nossa vida. É a gente que não quer muitas vezes que ele faça parte da nossa vida. Só que deixar ele fazer parte é a coisa mais extraordinária que um ser humano pode decidir na vida, entendeu? E por que eu tô falando isso? Não porque, você tem que fazer o que eu tô fazendo. Eu só tô aqui falando de algo que funciona para mim. E eu entendi que Deus não me chamou para ser advogado dele. Eu não sou advogado de Deus, cara. Eu não tô aqui para ficar discutindo sobre Deus. Eu não tô aqui para ficar debatendo Bíblia, debatendo não sei o quê. Deus não me chamou para ser advogado. Deus ele me chamou para ser uma testemunha. Ou seja, eu tô aqui falando do que eu vivo, do que eu vi, do que eu vivi e do que eu sei baseado nas minhas próprias experiências. A minha intenção não é te convencer a todo custo que isso é bom. A minha intenção, se você segue o meu canal, se você acompanha as coisas que eu estou fazendo, e você já seguiu outras dicas, conselhos e coisas, porque eu vivo essas coisas e eu tenho resultado em coisas que eu te ensino, da mesma forma eu estou aqui falando de outra coisa, e a mais poderosa de todas que já aconteceu, que me trouxe a maior parte dos resultados. E agora eu não estou falando de resultados financeiros, tá? É sobre uma vida mais feliz, uma vida mais plena, uma vida com mais significado, uma vida onde você coloca a cabeça no travesseiro e sente que você está completo. É uma vida onde você entende que não é sobre correr atrás de tudo, mas entender que esse tudo já foi te dado e a gente não precisa mais correr atrás loucamente de coisas. É um papo muito profundo, mas eu espero ter esclarecido algumas coisas, e se você está com dúvidas, pergunta para Deus, fala com Ele, Ele vai começar a falar com você. Fazer um desafio aqui, ó, entra no teu quarto, fecha a porta, fala, Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo, eu quero ouvir a sua voz, fala comigo, eu quero te entender, revela os seus planos para mim, revela os sonhos que o Senhor tem para mim, e Ele vai revelar, porque Ele só não revela para quem não pergunta. Vou falar mais uma vez, Deus só não fala com quem não pergunta. Deus só não fala com quem não quer falar com Ele. Então não acredita em mim, testa isso aqui que eu tô te falando. Fala, vai lá. Entendeu? E você vai ver coisas extraordinárias acontecerem. É isso, galera. Esse é um vídeo que eu senti muito de falar e gravar para vocês. E é isso, qual que é a sua dúvida? Se eu puder ajudar, escreve aqui nos comentários. E pode ser que eu grave um segundo vídeo falando sobre algum tema parecido, tá? E é isso, espero ter ajudado vocês, senti muito de falar isso e que a gente possa ter uma vida feliz, plena, realizada
entendendo que existe alguém que se importa, se preocupa com a gente. E não é sobre tentar provar com um monte de evidências científicas que Deus existe ou isso e aquilo. Eu tô falando da minha própria experiência, do que eu tenho vivido todo santo dia. Fechou? Vamos pra cima que o topo é nosso.